Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa palavra de Deus sobre as vossas vidas. Como podem ver, para quem já conhece, nós estamos a fazer num ambiente diferente, nós estamos a fazer num período diferente, mas é porque já é de noturno. Mas nem com isso deixamos de fazer a vontade do Senhor, não é? Mas, meu nome é Manuel Lima e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero de coração que as vossas vidas estejam bem no Senhor. Meus amigos, estamos aqui presentes para mais uma poderosa palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero imensamente que vocês aprendam muita coisa com o tema de hoje, com a palavra de hoje, com o episódio de hoje. Por quê? Porque o perdão, nós expressamos o perdão de Deus com a humanidade desde o início. Nós podemos começar a compreender de onde é que Deus nos tem perdoado desde o início até os dias de hoje. Não tem parado, por quê? Porque a sua misericórdia renovam-se a cada manhã. Nós podemos entender com essa mensagem que o perdão de Deus é refletido de várias maneiras para com a humanidade. Desde as misericórdias a cada manhã, em nos permitir que nós levantemos para fazer com o objetivo de nos fazer alguma coisa boa e que lhe agrade. Por quê? Porque no fundo a sua misericórdia é para permitir com que o seu objetivo com a sua misericórdia é para que nós cheguemos ao arrependimento, não é? E não só não para por aí o perdão de Deus, mas vai além, vai até a morte do seu filho na cruz do Calvário, de modo que entregou-se de uma vez por todas. E é nisso que consiste o perdão de Deus, desde atitudes até atitudes e ações tão inimagináveis que nenhum humano até poderia pensar. Mas, sem mais, vamos para a nossa palavra, não é? A palavra de Deus encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo número 2, versículo número 38. Diz assim: Pedro disse-lhes: Arrependam-se e seja cada um de vocês batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e receberão a dádiva do Espírito Santo. Amém. Aqui, para nós podermos compreender, Pedro aqui está a falar para um povo que outrora havia crucificado o Messias, havia crucificado o enviado, havia crucificado aquele que foi enviado para a salvação do povo. Aqui Pedro está a lhes confrontar com uma verdade. E qual era essa verdade? Essa verdade era de que o Filho do Homem veio aqui na terra para nos salvar, mas eles o mataram, eles o crucificaram. Amém. Então, com isso, nós estamos aqui presentes no início do ministério dos apóstolos. O início do ministério dos apóstolos é marcado por muitas coisas. E nesse episódio aqui é ainda no início da manifestação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam reunidos. E nesse momento, os judeus que estavam do lado de fora começaram a ouvir eles a falar em outras línguas. E por causa disso começaram a julgar-lhes. Julgavam-nos porque achavam-nos que estavam bêbados ou alguma outra coisa. Mas eles levantaram-se e Pedro, na voz de Pedro, começou a dizer-lhes que não, aqui ninguém está bêbado, porque ainda é dia. No entanto, isto está a acontecer para que se cumprissem as palavras do Senhor. Por quê? Porque ele havia dito que no final dos tempos derramaria do seu Espírito sobre todo tipo de pessoas. Então, ainda estávamos aqui, nesse período, ainda estamos na manifestação do Espírito Santo, no início do ministério dos apóstolos. E nós podemos compreender aqui que eles começaram a ser caluniados, juntamente todos os apóstolos começaram a ser caluniados, quando eles estavam a falar em línguas. No entanto, nesse mesmo período, enquanto eles o ouviam falar em línguas, enquanto ele se levantou para sua, sua defesa e defesa deles, ele começou a dizer para eles que não, aqui ninguém está bêbado.
No entanto, isto está a acontecer para que se cumprisse as palavras do Senhor. No entanto, para vocês poderem compreender que aqueles que vocês rejeitaram é de facto o Messias, é de facto o enviado de Deus. Para vocês poderem compreender que esse que vocês mataram realmente é aquele que traria a salvação na humanidade, mas vocês fizeram ver com ele, o rejeitaram, o caluniaram, o esbofetearam e fizeram tanta coisa com ele porque não aceitaram o seu testemunho. Mas, ouvindo essas palavras que Pedro dizia com tanta ousadia, os judeus começaram a ficar aflitos, começaram a ficar nervosos, começaram a ficar perplexos, se perguntando o que é que nós vamos fazer então, sendo que tudo o que você está a dizer é verdade. O que é que vamos fazer nós? Qual é o nosso caminho? O que é que nós podemos fazer? Por quê? Porque diante de uma verdade, o nosso coração entra em luta. O nosso sistema simpático começa a entrar em modo luta ou fuga. O que é que eu devo fazer agora? Sendo que uma verdade dessa me foi revelada. Então, aí que vem o versículo 37 do mesmo capítulo. Pedro vem diz assim: quando ouviram isto, ficaram com o coração aflito e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: homens, irmãos, o que é que devemos fazer? Aqui a palavra vem nos dizer que eles, de tanta angústia, de tanto medo, de tanto temor, começaram a ficar aflitos. Não conseguiam ter paz nos seus corações por causa disso. Por quê? Porque eles tiveram na consciência de que foram eles quem mataram o próprio Filho de Deus. Então eles perguntaram: homens, irmãos, o que é que nós podemos fazer? E aí que vem a resposta de Pedro: arrependam-se e seja cada um de vocês batizado no nome do nosso Senhor Jesus, para o perdão dos vossos pecados e para receberem a dádiva do Espírito Santo. Porque é necessário você se arrepender de pecados, é necessário você reconhecer que você falhou. É impossível você ser perdoado sem antes você reconhecer no que você está a ser falho. Como é que você vai ser perdoado? Se só é perdoado uma pessoa que comete, mas se você não compreende ou você não tem em mente as tuas falhas, como é que você pode dizer eu já fui perdoado? É impossível. É impossível eu ser perdoado sem que antes eu reconheça verdadeiramente onde é que eu estou a errar. Mas eles reconheceram que erraram ao crucificar o Messias, erraram ao se acharem verdadeiramente merecedores, erraram ao acharem que já eram perfeitos, erraram ao acharem que pelas suas obras dignas de aparência estavam plenamente aptos para a vida com Deus. Mas veio uma realidade que lhes mostrou que nada do que vocês acham de verdade é a realidade. Por quê? Porque, de facto, eles baseavam o seu padrão de santidade, o seu padrão de convivência com Deus na aparência com os outros. Mas vou dizer mais, na sua tristeza não ficaram por aí, mas a sua tristeza lhes levou a uma ação. Quando eu reconheço os meus pecados, o meu reconhecimento deve me levar a agir, deve me levar a buscar uma solução para o meu problema, para a minha falha, ok? E eles obedeceram a palavra dos apóstolos e foram batizados no nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E é daí que nós aprendemos que muitas vezes nós somos ignorantes com Deus porque não queremos prestar atenção às suas palavras. Nós somos tão regrados, somos tão excelentes quanto à doutrina,
somos tão excelentes em obedecer aquilo que é a doutrina que nos esquecemos de olhar para a verdadeira doutrina. Nos esquecemos de olhar para o verdadeiro caminho. Somos tão bons em cumprir a doutrina que nos está estabelecida por homens, que nos esquecemos que a verdadeira doutrina já foi estabelecida por Deus. O padrão de santidade já foi estabelecido por Deus, mas nós queremos achar-nos melhores porque cumprimos a vontade dos homens. Nós achamos que porque nós baseamos o nosso padrão de santidade nas aparências, também estamos bem com Deus. Não. Isso é uma completa mentira. Por quê? Porque o homem, para estar bem com Deus, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja perdão de pecados, é necessário que haja confissão, é necessário que haja vida mudada e transformada por Deus. Por quê? Porque em Apocalipse ele vem dizer, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, nela eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É necessário que haja uma transformação de vida por meio da sua presença que agora se aconchega a nós. Se a presença se aconchegou e nada mudou, então cuidado, não estás no caminho certo, porque a presença quando chega, ela obriga a tirar aquilo que já estava presente, ok? Porque se você lhe deixa entrar, o que estava lá tem que sair, porque a casa tem que ser limpa para ele fazer morada. Então, nós estamos tão focados em religião de aparência, que nos esquecemos que a verdadeira religião é na essência. Nós estamos tão focados em parecermos perfeitos aos outros, estamos tão focados em não nos humilharmos por causa dos nossos pecados, que baseamos a nossa religião nas aparências. Mas tu vais dizer, como assim? No Salmos 50, de número 51, o Senhor vem dizer: um coração quebrantado jamais rejeitarás. Nós queremos tanto ser perfeito aos olhos dos outros que nós esquecemos que tudo o que Deus quer é um coração quebrantado e humilde. E Ele nunca rejeitará. Ele nunca deixará o justo ser abalado. Contanto que a nossa firme convicção esteja estabelecida nele. Contanto que nós sejamos firmemente arraigados na verdade que é Jesus. Se nós achamos que, pelos nossos próprios padrões, nós podemos conseguir a vida, podemos conseguir alguma coisa, esquece, não é esse o caminho certo. O caminho certo é ouvir a verdade, é deixar que a verdade nos transforme, é deixarmos-nos conduzir pela verdade, a fim de que possamos ser mudados. E então é nisso que estavam os homens anteriormente, os judeus, fariseus, saduceus. Por quê? Porque Jesus vem lhes dizer que vocês são como sepulcros caiados. Vocês são como uma sepultura que por fora parece bonita, mármore, tudo, flores, lindo, mas por dentro é só ossos e podridão. Religião baseada na aparência é isso. É parecer bonito por fora quando por dentro você não faz absolutamente nada. E onde é que você reconhece o perdão de Deus nisso? Porque o verdadeiro perdão é dentro, é no íntimo. É quando nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. Porque nós não somos mesmo merecedores. Mas quando você reconhece erro, você também reconhece que há alguém que perdoa erro. Mais vale você se quebrantar diante dos homens, você se quebrar diante de Deus,
Porque primeiro é diante de Deus. Primeiro é você se humilhar. Humilhem-se diante de Deus. E Ele vos enaltecerá, disse Jesus. Se você não se humilha por reconhecer os teus pecados, mas acha que você é sempre perfeito naquilo que você faz, você nunca vai conseguir reconhecer onde é que mora a graça de Jesus. Se eu sou sempre perfeito, então Jesus morreu em vão, assim também estava a dizer Paulo. Mas se ele morreu por causa dos meus pecados, então eu agora sou salvo por ele. Eu agora sou salvo por causa da graça proporcionada pela sua morte e ressurreição. Ok? Andamos perdidos e longe do Salvador por querermos manter um status social, ou seja, aparência. Que nos esquecemos que Deus quer um coração quebrantado e humilde. Mas o perdão de Deus, conforme ele diz em Apocalipse 2:21, quando ele falava à igreja de Tiatira, tu toleras aquela mulher, Jezabel, que conduz os meus filhos à perdição, conduz-los a cometerem imoralidade sexual e a comerem sacrifícios feitos aos ídolos. Tu a toleras. No entanto, eu vou ler para vocês, eu vou ler Apocalipse 2:21. Vem dizer assim: E eu dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não se quer arrepender da sua imoralidade sexual. É aqui onde expressa o perdão de Deus. Como assim? Quando Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos concede a misericórdia todos os dias, nos concede o levantarmos, não é só para nós irmos não é para nós irmos praticar nossa mesma iniquidade, mas pelo contrário, é para nós mudarmos de vida. É para nós sermos transformados por meio da renovação da nossa mente. Porque aqui o Senhor está a dizer, eu lhe dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, nós percebemos que assim também o Senhor tem sido conosco, Ele nos dá tempo. O Senhor não se atrasa, o Senhor não é demorado, mas Ele nos concede tempo, na sua misericórdia, para que nós possamos mudar de vida, a fim de nos entregarmos a Ele como um sacrifício vivo, santo e aceitável. E é nisso que se expressa o perdão de Deus, em nos ajudar sempre para que nós possamos ser melhores criaturas, para que nós possamos ser melhores na Sua presença, para que nós possamos ser perfeitos como Ele é perfeito. E a palavra perfeito do grego, ela não significa sem defeito, mas significa inteiro, algo inteiro. Ok? Então, se eu me acho perfeito, então eu não reconheço os meus pecados. Mas eu tenho pecados, então eu já não estou inteiro, eu estou em parte. Por quê? Porque eu continuo vivendo com o meu pecado, mas eu me acho perfeito. Mas quando eu reconheço o meu pecado e busco pelo aperfeiçoamento que vem de Deus por meio do seu Espírito, aí eu estou buscando a perfeição, aí eu estou sendo aperfeiçoado a fim de ser uma nova criatura completa em Cristo. E é assim que eu também quero para vocês e também para mim, que continuemos a ser aperfeiçoados na presença de Deus, a fim de nós podermos ser melhores criaturas do que ontem. Não é sobre nos compararmos com os outros, mas é sobre nos compararmos conosco, a fim de nós podermos ser melhores. Ok? Deus nos dá muitas oportunidades para não nos arrependermos. Agarra a oportunidade e nunca mais a larga, porque terás a vida eterna. Muda de vida e guia-te no caminho do Senhor e anda no caminho do Senhor. Anda nas suas veredas por praticar o bem, não o mal. Ok? Porque o Senhor nunca não quer o teu mal, Ele quer o teu bem, de modo que já morreu por ti. Mas
Ele precisa que você reconheça a sua graça. Ele precisa que você reconheça a sua misericórdia para poderes ter parte com Ele. Amém? Eu sou Manuel Lima e até aqui foi a palavra do Senhor. Amém? Eu ainda vos exorto a que se humilhem diante da poderosa mão de Deus, a fim de que sejam perdoados, e ainda que digam, não preciso de perdão. Porque há quem diz que não precisa de perdão, mas eu vos aconselho. Apocalipse 3,17 diz assim: visto que dizes, sou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada, mas não sabe que és miserável, coitado, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro refinado pelo fogo, para que fiques rico, vestes brancas, para que não fiques, para que não, para que fiques vestido e para que não se exponha a vergonha da tua nudez. E compra colírio para aplicares nos teus olhos, a fim de que possas ver. 19. A todos aqueles que eu amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. O perdão de Deus já foi liberado. Basta tu te arrependeres. Amém? Meu nome é Manuel Lima e até aqui foi mais uma palavra do Senhor. Estamos juntos e até a próxima palavra de Deus. Amém. Amém. Bye. Fiquem com a paz.